Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo esse vídeo. Esse é o do Quarto para Ateliê. E essa semana, antes da gente começar essa semana com esse nome incrível que vocês já viram pela thumb, eu peço para vocês se inscreverem no canal, se vocês não forem inscritos, deixarem um joinha e comentar aqui pra gente, tanto no chat da live, quanto aqui embaixo nos comentários, se você está vendo esse vídeo depois. Falem o que vocês estão gostando, se vocês não estão gostando desse formato ou não, se vocês ainda preferem aquelas lives ao vivo. Me digam o que vocês estão achando. E é isso. Bom, para quem tá vindo aqui pela primeira vez, meu nome é Guarido, eu sou curadora, pesquisadora e crítica de arte focada em arte brasileira. Eu apresento aqui toda quarta-feira, às 8h30 da noite, uma conversa nova com um artista sobre uma obra ou uma série. A ideia é sempre ser conversas rápidas, mas nem sempre isso acontece. Mas a gente tenta aqui sempre trazer alguma coisa, um conteúdo fresquinho para vocês. E é isso, gente. Peguem agora alguma coisinha para bebericar, para petiscar, para acompanhar essa conversa que vai acontecer agora. E hoje temos essa artista que eu já dei esse spoiler, que é incrível, que é a carioca Márcia Falcão. A Márcia Falcão, ela nasceu no Rio de Janeiro em 1985 e ela tece uma narrativa autobiográfica onde o corpo feminino é território de embate entre a beleza e a violência. Formada em artes plásticas pela UFRJ, a artista incorpora em sua obra o ambiente do subúrbio carioca onde nasceu, vive e trabalha. A pesquisa de Márcia se movimenta na articulação entre a representação do corpo e dos espaços públicos e domésticos. Suas imagens exploram a fisicalidade do corpo feminino e suas tensões entre imponência e fragilidade. Por outra perspectiva, suas pinturas lançam um olhar para a arquitetura informal do Rio de Janeiro e para seu movimento pendular entre lazer e tragédia. Isso foi o que o curador Rafael Fonseca escreveu sobre a nossa artista de hoje. E com isso, eu chamo a nossa artista Márcia Falcão, que está aqui na tela. Oi, Márcia, tudo bem? Tudo bem. Que ateliê lindo! Você está vendo só um pedacinho, tá bem bagunçado aqui. Não, mas a gente gosta assim, a gente quer ver a verdade. Então, Márcia, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória, de como você chegou na UFRJ, esse comecinho da sua vida, como foi a faculdade. Acho que é um bom ponto de partida. Então, eu entrei ali na universidade com 19 anos. Não era uma formação que eu tinha assim, um sonho antigo de ter, nem sabia que existia essa formação em bacharel em pintura. E aconteceu que no ano anterior ao meu vestibular, algumas coisas familiares me fizeram fazer um curso livre de desenho. E no final eu percebi que esse curso, na verdade, era uma preparação para o THE da UFRJ. Eu estava pensando, de repente, em fazer até direito. Coloquei direito como segunda opção, se eu não passasse no THE. Mas eu acabei passando e entrei para fazer pintura. Quando eu entrei ali, estava bastante em voga construções de objetos, instalações, performance. E eu tinha um repertório anterior à minha entrada na universidade tão restrito e primário até, que eu achava aquilo muito confuso, muito distante da minha construção, e me dediquei bastante à própria pintura, sobretudo a técnica, as possibilidades materiais e plásticas da tinta, da superfície. E foi esse o enfoque do meu período de formação acadêmica. Aí passou um pouco tempo depois que eu me formei, com 25 anos. Eu não estava trabalhando na área,
em nenhum aspecto. Na verdade, eu nem achava que eu ia trabalhar nessa área. E quando eu me divorciei, eu tive que tentar pensar como que eu ia me sustentar e sustentar as minhas filhas. Isso eu já tinha 32 anos. E a minha única formação acadêmica era em pintura. E a minha experiência profissional era em comércio. A minha filha mais velha, na época, tinha só 4 meses. Nossa, ela era muito pequenininha. Eu pensei que ela já tinha... Na verdade, ela tinha 6. Ela tinha 6 meses. Nossa. E aí ninguém contrata uma mãe, mesmo que seu currículo seja bom, para trabalhar no comércio com um bebezinho tão pequenininho, porque sabe que você vai faltar pra caramba, né? E foi quando eu comecei a entrar nesses espaços de arte aqui do Rio, e quando eu falo isso, eu tô falando dos cursos. Fui fazer um curso de conversa de arte no Parque Lage, fui fazer também imersões poéticas na Escola Sem Sítio. Isso aí foi 2018, 2019. E comecei a colocar trabalho para as exposições coletivas referentes aos cursos e também ficar atenta a possíveis editais para as pessoas conhecerem o meu trabalho, porque no meu período de formação, embora a minha pintura fosse bastante interessante já e madura até mesmo para uma pintora jovem, eu não tinha tempo de transitar em espaços que poderiam talvez fazer o meu trabalho ser mais conhecido. Te abrir portas, né? Exato. Enquanto eu estava estudando na universidade, eu trabalhava fora, então o tempo que eu tinha para a minha formação acadêmica era exatamente aquele tempo da universidade mesmo. Eu não podia fazer um outro curso ou, de repente, ir numas aberturas, umas visitas de ateliê. Quase nunca ia nesses lugares. Sim. E aí foi o que eu comecei a fazer de 2018 para cá. E as coisas foram funcionando, cada vez mais as pessoas foram conhecendo o meu trabalho. E é isso. Hoje a gente está em 2022, né? Até um período curto de inserção nesses espaços de mercado. Mas, se você for ver, eu começo a estudar pintura ainda em 2005. Você já tem uma longa caminhada mesmo, não estando, tendo se inserido logo após a faculdade. Você já tinha um trabalho, como que eu posso dizer, de peso, assim, profundo, durante a faculdade, que te possibilitou essa volta, essa inserção no meio, né? Na verdade, eu gosto de pensar que naquele período de formação, eu estava aprendendo como falar. Legal. Mas o que falar veio mais de 2018 para cá. Eu acho que as minhas feridas dentro do meu relacionamento, a própria cidade violenta e eu como mãe tendo que lidar com essas questões com as minhas filhas, isso tudo foi me dando um repertório de fala que se eu não usasse a pintura como um canal para escoar, talvez eu explodisse, sabe? E eu não me lembro, no período da minha formação, eu ter tantos questionamentos e tensões para dentro de mim que me desse esse tesão, sabe? Eu tinha algumas, mas eu acho que a idade, a maturidade, as feridas, as dores, as violências, elas vão me motivando, me dando nortes que eu não tinha antes, entende? Eu acho que tudo aconteceu num período muito correto, assim. Porque talvez se eu tivesse me dedicado durante a minha formação, não a aprender a pintar ou nada disso que eu falei, a tentar entender essas outras linguagens que eu falei anteriormente aí que estava rolando, hoje eu não teria a bagagem do fazer de tempo de ateliê que eu tenho. Eu acho que eu aprendi em cada período da vida o que eu tinha que aprender mesmo. Eu acho que é interessante também a gente se permitir isso, sabe? Ficar atento
ao tempo, a sua maturidade pessoal. Às vezes eu percebo pessoas muito novinhas querendo forjar uma profundidade que não é própria daquela idade. Pode até ser que 1 em 1 milhão consiga, mas o comum é você ser mais raso quando você é adolescente. Que bom que seja assim, né? Um adolescente super profundo, super traumatizado, que droga de vida, né? Eu entendo muito isso. Eu acho que para você também pode até ser... eu penso muito sobre essa ideia de se formar um pouco mais tarde, né? Eu também me formei com 25. Claro, as circunstâncias foram diferentes, né? A gente fez cursos diferentes, em faculdades diferentes. Mas eu penso que tudo acontece no momento certo mesmo. Eu acho que a faculdade que eu comecei não é a mesma que eu terminei. Realmente. A gente vai evoluindo e vai trocando o nosso repertório para a gente também conseguir aproveitar, às vezes, o curso de uma maneira que a gente não teria cabeça com 18 anos. Pois é. E assim, eu acho que esse nosso período histórico aí, ainda pós-industrial, que forma pessoas não para serem pessoas, mas para serem instrumentos da sociedade de fabricação, de serviço, do que for, te obriga a tomar decisões muito sérias. Sim. Numa primeira juventude. Você já define sua profissão, você define sua carreira, você define sua família, você define, de repente, sua sexualidade, religiosidade. Caraca! Calma! Não pretendo morrer com 30. E você também não tem... você com, sei lá, 18, 17 anos, você não tem bagagem suficiente para tomar essas decisões, né? Pelo menos assim, a gente pode estar tendo até um posicionamento preconceituoso, porque eu sei que existem, todo mundo é diferente e tal, tem pessoas mais rasas, mais profundas, com 50, com 10, tudo bem. Mas essa pressão para você se autodefinir em tantos aspectos, principalmente levando em consideração essa área de arte e tal, que acaba sendo um trabalho tão autorrevelador, assim, e tem ainda a construção psicológica desse período da vida da pessoa, né? Às vezes eu percebo que fala-se pouco sobre isso, sabe? Uhum. Você tá ali fomentando artistas dessa idade aí, até 25 anos, sem dar um respaldo psicológico. Às vezes, uma pessoa que já tem uma vida abastada não vai ter tanta mudança assim na sua vida naquele momento. Mas uma pessoa que vem de situação mais precária e de repente começa a viajar pra caramba, a estar em circuitos que são bem assim complexos e difíceis, com pessoas com falas profundas, o que rola na cabeça daquela pessoa? Ela começa, de repente, até forjar uma persona, né? E isso me preocupa um pouco, até assim, eu me coloco como mãe nesse lugar. O que a gente está fazendo como meio, como circuito, para resguardar essas pessoas dessas feridas, dessas inadequações, sabe? Eu penso muito sobre isso. Eu ia até perguntar isso. Você, como mãe, eu acho que você já tem uma outra perspectiva de tudo isso. Principalmente... porque eu sou uma artista em começo de carreira, mas com 36 anos. Então, para mim, às vezes, cair em algumas ciladinhas que aparecem é um pouco mais complicado. Até posso cair. Mas eu consigo ter uma visão que eu vejo, às vezes, meus colegas... Caraca, cara, dá pena, sabe? Porque você tá vendo que a pessoa tá se ferindo e são vidas reais, sabe? Não é personagem, são pessoas, né? Falamos junto, inclusive. Eu acho que, pensando um pouco disso, eu acho que é interessante você falar sobre essa tua vivência na Praça Seca, né? Que para você foi algo muito marcante no seu trabalho. Principalmente, não só no seu trabalho, acho que na sua vida, né? Como mãe, criando 2 meninas, né? Que eu acho que é mais difícil ainda ser mulher, né?
Não, foi um período que eu estava voltando a acessar esses espaços de arte, né? Estão longe, porque tudo ou é centro, ou é zona sul, inclusive, e a Praça Seca é meio quanto contramão. tempo seria, por exemplo, para fazer um curso no Parque Lage? Quanto tempo? Eu fazia. Então, quando eu saía da Praça Seca mais ou menos 1h40 antes do horário da aula. Ah, entendi. É tipo um ônibus só? Não, eu pegava três conduções, na verdade. Era o Caxias Freguesia, aí descia em Irajá, pegava o metrô até Botafogo, e em Botafogo pegava aquele ônibus do metrô. Porque eu podia pegar o BRT, mas o BRT eu achava, me sentia mais insegura no BRT, porque às vezes eu tinha que fazer mudança de linha e tal. Eu achava que o Caxias, pelo menos eu estava dentro do ônibus já, sabe? Achava uma coisa mais direta, assim. Uhum. Isso na ida e na volta também. E na volta eu ainda tinha que pegar um táxi, ou Uber, mas na época era mais táxi, para subir a rua, porque a minha rua era uma rua alta. Então, além do custo do curso, existia o custo desse tempo, né? E também dos próprios valores da condução, que não era fácil. O Rio de Janeiro é um dos mais caros, não é? A condução Não aí. sei. Eu sei que agora eu acho que o ônibus está 4,5, o metrô acho que já chegou a 7, ou o trem que já está a 7 também. Que isso? Porque aqui o meu ateliê, ele é um pouco contramão para eu vir de metrô. Embora Irajá e São Cristóvão, que é o bairro do meu ateliê, sejam 2 bairros que tem metrô, o ponto que tem metrô, tanto num bairro quanto no outro, é longe da minha casa e longe do meu ateliê. Entendi. E aí eu venho de Uber. Eu virei assim, como é que eu vou falar? Sabe aquela pessoa que faz o carro para levar criança para a escola? Eu faço isso com as minhas filhas. Então a minha rotina hoje eu deixo as meninas na escola às 7 horas da manhã, e aí no mesmo Uber eu já venho pra cá. E aí eu volto, pego elas na escola e vou pra casa. Entendeu? Eu sou o transporte, eles chamam de transporte. Mas então, nesse período aí, quando eu tava morando na Praça Seca, o que tava acontecendo é que, assim, ela ainda tá bastante violenta, mas tava um pouco pior, porque estava tendo um conflito entre 3 facções ao mesmo tempo. Aí eu não sei dizer muito bem, porque eu não me informava tão bem assim, mas eu tinha a impressão de que era por território e tal. E eram tiroteios muito pesados, e às vezes tinham operações, e eu não sei se você vai lembrar, mas nesse período de 2017 também teve intervenção militar aqui no Rio. Então era uma situação assim muito caótica com relação à segurança pública ali no bairro. E eu estava voltando, né, a partir de 2018, a potencializar esses estudos de arte. E quando eu comecei a retomar esses estudos, eu não foquei tanto no fazer, nas práticas. Eu foquei muito mais na questão poética, nos pensamentos construtivos do objeto em si. Então, imagina uma pessoa que está toda quarta-feira e depois toda terça e quinta sendo bombardeada por professores instigando você a pensar, a refletir, a prospectar sobre o que você está vivendo, o que você está lendo, o que você está pensando, transformar isso em um objeto artístico. Então foi isso, sabe? Foi essa junção de estar sendo estimulada a pensar com um pensamento crítico e artístico, e a realidade que eu estava sendo apresentada ali, tanto como uma mulher recém-separada, com 2 filhas e tal, passando por um monte de situações complexas, quanto como esse corpo ainda sofrendo essas reverberações de fora para dentro, dessa violência. Então, isso tudo foi construindo essa sopa aí doida, que acabou comentando os primeiros trabalhos. E eu vou ser muito honesta, eu acho que até hoje eu ainda trabalho muito sobre esse período que eu estava vivendo ali. Esse trabalho que você me mandou pra gente mostrar aqui, acho que a gente já pode começar a mostrá-los. Eu não sei por onde você quer começar. Eu
Eu acho que esse do alemão poderia fazer sentido. Então, sim, com certeza. Esse trabalho é um trabalho que eu queria fazer há algum tempo, mas eu não queria fazer ele numa dimensão pequena. Eu coloquei na minha cabeça que ele precisava ser grande, porque eu tinha o desejo de dialogar nele um pouco de pintura histórica, principalmente pintura de guerra, essas pinturas ufanistas, né, de construção de memória inventada. E eu pego esse evento, que acontece ali em 2010, aqui no Rio de Janeiro, principalmente na região do Complexo do Alemão, que houve um espetáculo, né, um espetáculo do poder público fazendo uma manobra política, porque logo em seguida haveriam os Jogos, tanto olímpicos quanto da Copa. Então, foi uma operação que claramente, e na época as pessoas já falavam sobre isso, era um espetáculo grotesco mesmo, para inventar uma memória que nunca aconteceu, né? As favelas nunca foram, de fato, pacificadas totalmente, as pessoas nunca conseguiram ter acesso a moradia, a condições de saúde, de educação, direitos de ir e vir, nunca aconteceu também. E a gente foi, assim, da pintura, eu proponho que depois dessa situação só foram acontecendo outros eventos tão inventados quanto. Então, ela foi construída de tal maneira que você, olhando ela de longe, você tem essa massa de cores mais na base, e o topo da pintura ele vai ficando nos cinzas mais evanescentes. Eu queria que esse peso estivesse realmente na base, até porque é onde você acessa mais a pintura. A pintura ela tem 3,80 por 3. Então, no espaço expositivo, no espaço expositivo, como ainda tem aquele respiro do chão para a altura mínima, né? Ela alcançava mais de 4 metros. Nossa. E tinha essa relação de você olhar uma paisagem, que por fim ela é uma paisagem, né? O pescoço não virava horizontalmente, mas verticalmente. E quando você está diante de uma favela, principalmente aqui no Rio, que são principalmente nas regiões mais altas, né? Você tem essa relação do olhar para cima, né? Sim. Então eu queria trazer isso para o espaço expositivo. E foi um trabalho. Aí eu começo pelo topo, onde eu retrato 3 momentos que foram muito televisionados, que é o momento que o helicóptero da polícia ele meio que sobrevoa os traficantes em fuga. O segundo momento são esses traficantes num carro tipo com caçamba e eles fugindo. E o terceiro momento são esses mesmos descendo já para a comunidade paralela ali, assim, vizinha, né, no caso, com o peito estufado e assim, eles não estavam mais em fuga, né, eles estavam chegando no novo território. E aí a pintura ela desce, você desce por essas pessoas entrando na outra comunidade, e tem até uma alegoria de um galo, coloca um galo assim, meio que cantando para fora. E ele fica mais ou menos em cima de uma figura com uma bandeira e com a mama exposta, que faz menção àquela pintura da Revolução Francesa, né? A liberdade guiando o povo. Nossa. E eu gosto muito de fazer essas colagens, eu sempre falo isso. Eu gosto de colar referências da história da pintura, até mais do que outros elementos da história da arte, mas principalmente da história da pintura, horizontalmente com outros elementos, às vezes da cultura pop, às vezes do samba, às vezes coisas corriqueiras. E eu acho que esse nivelamento horizontal, ele me interessa muito, justamente porque é como se fosse devolvendo, sabe? Porque eu posso estar enganada, mas eu considero
o campo da história da arte ainda muito restrito. A maioria das pessoas que eu conheço não consegue beber dessa fonte, por exemplo, da liberdade guiando o povo. Talvez numa memória antiga de um livro de história, da educação fundamental, mas um aprofundamento desses saberes não rola. Então, quando eu pego e coloco esse elemento e, de repente, coloco a farra dos guardanapos, que já é um elemento que estava ali dentro de uma cultura pop, né, do jornalismo e tal, e aí já coloco do outro lado da pintura uma figura que parece o Robotnik do Sonic representando o Witzel comemorando a morte do sequestrador, e aí você, tipo, do que está acontecendo? Parece, na verdade, que é um liquidificador de informações, mas que é, sobretudo, o período histórico que a gente vive, né? Hoje a gente vive esse período que, graças ao telefone celular, você muda de uma página para outra coisas muito absurdas. Um meme, de repente uma informação da sua família, de repente chega alguma coisa sobre o seu... E aí tem uma informação de violência no seu bairro e o informe de trânsito e tudo isso assim... Você não tem pausas para você separar as informações. Uma vai colando na outra. Então, essa pintura, ela tem muito isso. Eu me lembro que quando eu estava pintando, eu comecei a perceber que, além de equilibrar elementos da pintura, como cor, massa, tom, linha, achura, eu também estava equilibrando elementos simbólicos, porque... por exemplo, tem uma figura aí mais ou menos na parte da frente da pintura assim, que tem um elemento que lembra o símbolo do Pantera Negra. E logo atrás dele tem uma parte da pintura que faz menção ao Davi de Michelangelo. E aí, o que significa isso, sabe? E embaixo tem uma roda de samba. E mais para cima tem um elemento que faz menção ao Renan da Penha. Entendeu? Então, assim, eu não poderia me preocupar somente com os elementos formais da pintura. Eu precisava me preocupar como que esses símbolos eles iam se relacionar entre si, para, de repente, não dar uma colagem que não me interessasse. Então, esse trabalho ele foi muito interessante para mim também, nesse sentido, sabe? De construir esses micro-universos se relacionando entre si e falando o que eu queria falar, né? Nossa, é muito, 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 muito rica essa pintura. E agora eu não queria que ela virasse onde está o Wally, sabe? Então, quando você está diante da pintura, você vai ver que os personagens, na verdade, eles são só pinceladas. Nada está muito finalizado, nada está muito fechado. Porque senão eu ia acabar, como era muito figurativa, né? E precisava muito dessa figuração para eu conseguir resolver o que estava me dando motivação para fazer a pintura. Eu tive que tomar algumas decisões para fugir também de ser uma coisa assim engraçada, né? Eu não queria que fosse engraçado, eu queria que fosse tenso. Mas dá uma quebrada também, né? Nessa tensão absoluta que era esse momento. Eu lembro desse momento. Você lembra, e eu era novinha. Exato. É um momento extremamente difícil, assim, eu acho que não só, eu acho que pro Rio de Janeiro principalmente, mas eu acho que pro Brasil como um todo mundo assistiu isso, de fato. Isso. Eu acho que foi um momento esquisito. Eu repito, a gente está vivendo algumas décadas até. Eu sou uma pessoa que nasceu na década de 80, né? Cara, muitas coisas estranhíssimas, esquisitas, e que a gente só vai entendendo como verdadeiro, como real, como comum, mas que são bizarras. São coisas... eu me lembro do dia que começou isso, porque, se não me engano, foi uma quinta-feira, e no dia seguinte eu estava com uma viagem programada para ir para São Paulo, para a Bienal.
E eu nunca tinha ido. E eu estava em Niterói, trabalhando num estágio que eu fazia como ilustradora de uma escola lá. Olha que loucura. Que doideira! Você já foi ilustradora? Eu era ilustradora de mural de escola. Nossa. Olha que loucura. E aí eu estava lá fazendo o meu mural. De repente, meu telefone tocou, atendi. Minha mãe, Márcia, você não vai voltar para o Rio hoje. Eu falei, mas mãe, como assim? Olha só, tem tanques de guerra na Avenida Brasil. Quando a minha mãe falou isso para mim, você entende como que é uma guerra de terror mesmo, né? Tem tudo a ver com aquele... Porque, assim, 2001 rola aquela situação nos Estados Unidos, eles mergulham nos anos seguintes naquelas guerras absurdas no Afeganistão, no Iraque, não sei o quê, e procuram, eles vão sair das suas tocas. E você chega em 2010 aqui no Brasil, tem essa história inventada também. É um período de... Sempre houve, né? A gente tem aí a pintura do Grito de Ipiranga, a gente tem várias pinturas históricas que, na verdade, são só histórias mesmo. Narrativa, é inventado, não aconteceu, não era assim, né? É sobre isso, sabe? Já era inventado naquele momento e a gente sabia que era, porque não faz sentido na Avenida Brasil, que é um dos corredores que ligam a população que trabalha ao centro e zona sul do Rio, que é onde essas pessoas trabalham. Como que vai ter um tanque de guerra, gente? O que significa isso? É uma guerra, assim, do Estado mesmo, né? É uma coisa... É uma guerra de colocar terror na nação, porque quem era o inimigo? A população. Entende? Sim. Nossa, não mudou nada, não tem lógica, não aconteceu nada. Tiveram os períodos dos jogos, ficaram lá, as pessoas conseguiram ir, e depois sucateou tudo, acabou tudo. Cara, você se lembra? Eu acho que foi o governador balançando a bandeira no alto do teleférico. O que significa isso? Eu acho que isso significa uma tentativa de mostrar um poder que não existe aos custos de toda uma população. Exato. E foi interessante porque eu consegui no dia seguinte vir para o Rio e voar para São Paulo. Então, deu certo. Enquanto estava acontecendo isso no Rio, eu e uma amiga, nós estávamos em São Paulo. E a gente tem um sotaque de carioca, né? E era muito engraçado, porque a gente, sei lá, parava numa farmácia para comprar uma água. Aí tava lá a televisão passando, invasão do alemão, não sei o quê. E quando ouviam o nosso sotaque no metrô, no lugar, as pessoas já seguravam a bolsa, assim, sabe? Porque meu Deus! Tinham cariocas ali, né? Claro, eu também teria medo, gente. Olha só o que tá acontecendo na cidade dessas pessoas. Gente, mas eu acho que tem sempre essa cultura, eu não sei, pelo menos eu sempre escutei aqui em São Paulo e principalmente, assim, se você pensa em interior, então, essa cultura que o Rio de Janeiro é aquele lugar horrível que as pessoas vão te roubar e tem ainda essa imagem, sabe? Gente, eu acho não que real. Me aponta um lugar onde não tá rolando isso que eu vou pra lá, entendeu? Né? Pô, tá de sacanagem, cara, na boa. Eu não sei aonde tá tranquilo, de boa, não sei. Nem aqui, nem em São Paulo, nem em lugar nenhum. Nem no mundo, nenhum lugar do mundo também. Se você bobear, já era. Não, olha, eu morei em Cabo Frio dos 8 aos 18. Isso aí foi tipo de 94 a 2004. Quando eu fui pra lá, era mais mato ainda. Hoje até que tá tranquilão lá, assim, tem mais casa, mais comércio, mais coisas. Mas naquela época que eu fui pra lá, que tinha muito menos pessoas, inclusive, vira e mexe, a gente sabia de alguém que tinha sido estuprado lá no meio da rua. Sempre tem suas violências, né? O ser humano, onde tem ser humano vai ter violência. Eu não consigo imaginar uma realidade diferente dessa. E eu penso muito que essa moça reclinada no fio, você fala bastante sobre isso, né? Exatamente. Sobre na verdade, esse trabalho, ele é, assim, muito fora da caixinha para mim, porque ele foi um trabalho que eu acho que o método, ele sobressai ao trabalho, inclusive. Eu coloquei ele na lista que eu mandei para você justamente por isso, porque esse trabalho, o que acontece?
eu tinha acabado de comprar umas tintas acrílicas novas e fui testar num chassi que eu tinha comprado também, estava testando. Isso aí foi assim, um dos primeiros trabalhos que eu comecei a fazer para minha exposição do ano passado. E estava testando tinta em casa. Na carpintaria. Isso. Tá. Aí eu fiquei pensando, o que eu vou pintar para testar essa tinta? Aí eu pensei, vou pintar uma mulher reclinada, que é a figura assim mais recorrente que tem na minha cabeça, assim. E eu lembrei daquela pintura que rola, né? A pintura, minha desenho que rola no Titanic. Foi uma das primeiras coisas que eu vi, assim, ainda adolescentezinha, e achei, olha que incrível, né? Essa coisa de você retratar alguém com as mãos e tal. Aí, beleza. Fiz uma primeira mão, assim, uma aguada quase e tal. Abandonei. Testei a tinta, gostei da tinta e tal. Aí, mais pra frente, eu peguei de novo o trabalho e eu tomei a decisão de que esse trabalho seria um trabalho que eu não ia dizer não para ideias. Todas as ideias que viessem à minha mente, eu ia me permitir colocar no trabalho. Diferente, aí, né? Porque eu sou uma pessoa que, durante a formação de pintura, eu era muito dura, no sentido de, tive uma ideia, vou pintar uma maçã. Aí eu vou pintar a maçã que estava dentro da minha cabeça e é isso, e ponto final. Eu não me permitia muito mudar de ideia no percurso da pintura. Mas aí, no final, também não gostava do que saía, porque sempre achava que estava muito duro. E não entendia que era, obviamente, por estar sendo tão rígida, né? Sim. E com o passar dos anos, eu comecei a perceber isso e comecei a abraçar muitas ideias do percurso. Eu sempre falo que o meu pensamento de pintura se dá enquanto eu estou pintando. Pode até ter uma semente que fomente o início do trabalho, mas onde o trabalho vai chegar, como ele vai ficar, normalmente eu não sei. É o caminho. E eu gosto muito de pintar ouvindo música, ou ouvindo um filme, sei lá. E essas coisas vão entrando, vai entrando e a coisa vai se dando. Bom, aí esse trabalho já tinha essa mulher reclinada. Aí eu peguei e coloquei esse piso de caquinho, que era um piso que eu estava colocando na maioria dos trabalhos. Tinha um desejo assim, de marcar um território específico, de subúrbio e tal. Aí eu pensei, ela não tá mais então no sofá, né? Que ela tem um braço assim meio erguido. Então ela vai estar no muro, ela tá no terraço. Aí coloco esse muro aí, e esse muro podia ter uns cacos de vidro. Aí eu furo já o corpo dela com os cacos. E aí, vai ter um sangue escorrendo. Já sei, vou colocar umas polidências no sangue escorrendo do braço. Nossa. Aí tinha ainda um vazio, assim, do lado direito. Eu falei, cara, eu acho que eu vou colocar uma pipa embolada numa marimba. Porque marimba, para dentro dos meus símbolos, dos meus trabalhos, significa um ponto de resgate, sabe? Significa um desejo de fuga. Então, tinha uma marimba ali, ela tá presa, ela tá totalmente presa, porque o braço dela tá preso ali no caco, mas tem um desejo de fuga ali. E aí tem essas marquinhas de fita isolante. E eu amo, inclusive, eu acho muito carioca, eu acho o melhor, gosto muito. Tem também esse desejo identitário, né, de um território específico. Aí eu comecei a perceber que a perspectiva estava me irritando. Aí eu falei, já sei, vou colocar um facão aqui embaixo. Aí coloquei o facão. Porque tem aquela expressão, né, de você caminhar no fio da navalha, né? Então ela tá caminhando no fio do facão. Assim. No caso, ela tá reclinada, que é pior ainda, é mais debochada ainda, né? Ela nem caminha, ela se deitou no lugar de instabilidade, de incerteza. E aí, eu, como falei, eu gosto muito de assistir várias coisas aleatórias, e uma das coisas aleatórias que eu assisto muito é Desafio sobre Fogo, que é um programa que fala de forja, de faca e tal. E aí, nesse programa, eu já percebi que uma coisa que dá muito valor para uma faca, que é assim, artesanal, é ser de aço damasco e ter bastante linhas na faca. Aí eu comecei a pensar que incrível, né? Na faca as linhas dão valor.
Mas no corpo da mulher, quanto mais linha você tem de estria, menos valor você tem, né? Sim. Então, se você for ver ali na junção da coxa com a faca, meio que a linha da faca se junta na coxa da perna e tal. Então, foi isso. Foi uma pintura que ela foi ganhando muitos elementos no fazer, nessa permissão de dizer sim obrigatoriamente, fazendo esse exercício, né? Aí, no final, eu me lembro que eu coloquei ela ainda com o cotovelo numa taça de martini. Sim. E na região, assim, da cintura dela, tem apoiado nela um macaco hidráulico. Eu estava sentindo ainda falta de algum elemento ali. E foi isso. Essa pintura, ela é, para mim, assim, muito importante, porque ela tem todo esse processo que hoje eu tenho cada vez mais feito esse exercício de ir, né? De permitir eu ter um pouco da loucura. Eu falo que essa é uma pintura muito louca por isso, porque ela não tem uma ligação com o não, só com o sim. Ela tem ela meio que te desbloqueia para você conseguir viver o processo da obra. Isso. Vou respondendo sim para tudo que a obra for me pedindo. Não, é genial, acho muito diferente. Eu nunca imaginaria, porque tem toda essa relação, eu acho que da violência da mulher que você consegue ver, né? Mas ao mesmo tempo não é sobre isso. Não. É sobre se permitir, o que eu acho muito mais bonito e muito mais interessante. É uma camada nova para a obra. Pois é, eu acho que eu não tenho visto muito artistas falando dos seus processos de uma maneira assim, mais, não é real, mas nem honesta, mas assim, como que se dá mesmo, sabe? Porque pode ser que tenham pessoas que sentem e tomem um drink, leiam um livro e aí fumam um charuto e vai pintar. O meu processo, ele não passa nem um pouco por aí, sabe? Eu estava falando mais cedo hoje com o Marlon Amaro, que é um pintor que eu adoro também. E a gente estava falando sobre isso, estava falando que é trabalho, sabe? Poxa, pensa bem, eu sempre penso sobre isso. Eu sou filha de 2 funcionários públicos, mas de áreas operacionais. A minha mãe é técnica de enfermagem e meu pai é maquinista. E os meus avós também trabalhavam pra caraca. Eu sou uma pessoa que foi criada para trabalhar. E dentro da configuração trabalhista contemporânea, eu seria exatamente aquele tipo de pessoa que ia ter um emprego de trabalhar 12 horas por dia e ainda perder 1h30 de trânsito para ir, 1h30 de trânsito para voltar. Então, perceba que era para eu estar envolvida com o meu trabalho formal, nem é o trabalho de casa ou de maternidade, trabalho mesmo, formal, de ganhar dinheiro, pelo menos 15 horas do meu dia. Aí eu pego e jogo essa energia e tempo no campo da arte, que é um campo que te exige até pausas, te exige respiro, te exige para e analisa o que você está fazendo e tal. Você entende como que é um processo muito mais acelerado? Porque eu fui criada para ser muito mais acelerada do que a arte me exige. Sim. Então, é um choque de formas de fazer que eu vivencio todo dia, sabe? E acho que é uma possibilidade real de você ver uma coisa diferente, de fato. Porque não sou uma pessoa que está vindo do ócio para um fazer criativo. Eu sou uma pessoa que está vindo do excesso de trabalho e de ausência de tempo livre para um fazer criativo. Mas eu acho que aí que mora a grande questão, que é muito interessante para quem vê a obra, para o público, né? Eu acho que aí traz elementos tão novos que a gente não está acostumado a ver. Porque eu olho para essa obra, eu penso muito na Vênus, e aí eu fico lembrando em história da arte, todas essas relações, eu tento pensar esses cacos de vidro, lembra muito essa questão da casa, da arquitetura, sabe? Que tem muito isso para proteger. Eu penso muito, eu olho para um outro lugar e eu consigo, a partir daí dos elementos,
que você também vai colocando, tipo a marquinha, por exemplo, esse deboche. Eu acho que o nome também, o título é muito importante. Acessar uma outra perspectiva e uma outra cultura dentro do meu próprio fazer, né? Tipo, do meu próprio país. Porque a gente... Eu acho isso é legal de falar também, no aspecto de... Você está falando do corpo reclinado que te levou para uma Vênus e tal. E é sobre isso mesmo, sabe? Como eu falei, um dos lugares mais comuns de pintura para mim é uma mulher de corpo reclinado. Porque você vai no museu e vê mulher, a maioria do corpo reclinado. Está sempre de uma forma muito sinuosa, valorizando esse movimento. E eu acho que eu falei lá no Galpão com um grupo de mulheres que tinha ido para abertura, não me lembro. Justamente, eu acho que, assim como eu estava falando da colagem ser horizontal, e isso me dá muito tesão, é justamente isso. São pessoas que vêm de vivências muito diferentes, sim, mas como em algum lugar eu deixo uma cola, uma dica de alguma coisa que acesse você nessa sua memória afetiva, e de repente ela traga outros elementos que você não conhece, que você vai construir esses símbolos a partir do que você conhece. E aí, não dar todos os significados dos símbolos também, para mim, é muito importante. Porque, como eu falei, eu percebo que pessoas como eu são barradas nas leituras, e eu quero também barrar. Eu achei muito bom. Você não vai saber tudo, porque você não sabe. Exato. Até porque eu acho que para saber tudo é só também entrando na sua cabeça, né? Porque eu acho que essa é a grande questão do artista, na minha opinião. Você tem você acaba entrando naquele universo que ele tá te propondo. Pelo menos eu penso que as melhores obras meio que surgem desse universo pessoal do artista, que ele divide, ou pelo menos ele põe uma frestinha numa portinha para você dar uma olhada e você tentar acessar aquilo e você tentar entender. Exatamente. Uma vez eu estava descendo a colina lá do Parque Laje com a Ana Amiga, eu estava falando sobre isso com ela. Às vezes eu tenho a impressão que o artista, ele tá tipo numa caixa fechada, e aí ele tem, sei lá, um preguinho, um martelo, e ele vai abrindo microfuros em pontos diferentes da caixa. E é isso, você vai ver algum ângulo, algum pedaço, mas nunca vai ver a coisa toda. Sim. E fomentar essa curiosidade de olhar para dentro da caixa, né? Sim, sim, sim. Eu acho que é exatamente isso. Você tá fazendo isso muito bem. Você tá dando o seu nome. Mas acho que é legal você falar que você... essa relação sua que você veio da internet, que você vem do marketing, que você tem toda essa vivência na verdade, também, eu venho da venda, né? Não venho tanto do marketing, eu venho da venda. A nossa conversa anterior, né? A gente falou um pouco sobre... Foi bastante... Eu vou até deixar pra você, assim, sozinha falando. Não, a questão é que eu tava falando com você sobre essa inteligência criativa, né? Não adianta também você só ser uma pessoa que tem... mas se eu não falar disso, eu vou explodir. Também sou assim. Mas como você vai falar e a forma que você vai falar e onde você vai botar e se isso se adequa, né? E eu tava falando com o Guarida que, poxa, 2017 tô lá no final do meu casamento, muito complicado, muito tempo sem pintar. 2018 começo a acessar esses cursos e vou retomando a pintura. E vai retomando a sua vida também, né? Que você recomeça, né? Não, mas eu vivia pra dentro de um relacionamento que já estava sendo muito tóxico, né? E aí eu comecei a perceber que o Instagram ia ser uma ferramenta de divulgação do que eu estava fazendo. Afinal de contas, eu realmente estava numa rua alta, na última casa da vila, num lugar onde ninguém ia saber que tinha alguém pintando ali. E comecei a pintar e tal. Aí, mais recentemente, alguém virou pra mim
e falou assim, poxa, Márcia, os seus trabalhos fotografam muito bem. Aí eu falei, porque eu fiz trabalhos e ainda faço trabalhos que tem uma relação de contraste muito intensa, né? Aí a pessoa ficou, mas por quê? É porque se eu não fizer assim, ninguém vai perceber o meu trabalho no celularzinho, no Instagram, que foi aonde eu comecei a colocar os trabalhos a princípio. Aí a pessoa deu uma pausa assim e ficou pensando, nossa, realmente, eu não tinha pensado nisso e tal. Aí, hoje, como eu tô numa janela ótima, né, uma vitrine maravilhosa que é a Forte, e outras pessoas já conhecem mais o meu trabalho, se eu quiser pegar e fazer uma superfície toda só de cinzas e microvariações de cinzas tonais, ótimo, vai ficar maravilhoso e as pessoas vão acessar isso. Mas eu tava num lugar que ninguém nem sabia que eu existia e estava produzindo pintura, então eu precisava fazer com que essa passagem de dedo fosse mais lenta. E isso, na verdade, vai para o campo até do espaço expositivo, porque o alemão ele tem muito esse desejo de retardar o tempo de leitura. Existem pesquisas que falam, né, que o tempo de leitura de uma pintura no espaço expositivo é de 4 segundos. O pessoal geralmente fica mais lendo a legenda do que olhando a pintura. Mas eu posso te falar uma coisa que, assim, pode ser a maior burrice da minha vida, mas eu acho que as pessoas fazem isso porque elas veem as pessoas fazendo isso. Será? Eu percebo que nos espaços de... desculpa, gente, mas eu vejo as pessoas, assim, repetindo ações. Porque quando você vai no espaço positivo, tem um texto crítico, então você para e vê e tal. Se você entrar e já for logo pro trabalho, é quase uma ofensa, né? Você não pode ver o trabalho e voltar também no texto, não pode. Sabe? Eu vejo assim uma manutenção de um ar blasé, de uma forma de existência baseada em aparência, em você forjar uma persona muito mais inteligente do que você é, sabe? E, cara, tá com tesão de ver pintura, vai ver pintura, ninguém vai te matar, não. Dá vontade de fazer. Poxa, se no mundo da arte a gente tiver liberdade, onde que a gente vai ter essa liberdade, cara? Sabe? Eu sempre falo sobre isso. Olha, eu sou uma pessoa periférica, que eu tenho sabedorias e interesses e coisas que eu aprendi com a minha avó, com meu pai, com o meu trabalho, com os meus funcionários, com todo mundo. Da minha formação acadêmica também aprendi. Eu sou essa pessoa. Se para eu estar num espaço de arte, eu tiver que começar a andar só de roupa preta e tênis branco, com uma maquiagem bege, que não dá nem pra ver que eu tô maquiada, mas que eu tô com 1 quilo de maquiagem, e aí eu faço uma francesinha, e aí... Gente, não fui eu que entrei lá, eu continuei pra fora, entendeu? Porque você tem que se transformar em algo que você não é. Pois entrou meu avatar, eu tô aqui fora ainda. E eu acho que isso é inadmissível, porque o tesão é justamente ter corpos diferentes, com visões diferentes da coisa, com pensamentos diferentes. E se você homogeneiza tudo de novo, tudo igual de novo, parece que todo mundo entra numa fábrica e vira todo mundo prazer e sabe tudo de tudo. Eu não sei nada de nada. É real. Eu fico pensando muito sobre isso. Se eu não posso ser eu mesma, então o que eu tô fazendo nesse lugar, né? E logo, olha só, a gente não tá falando, vou sacanear o boy, a gente não tá falando de direito. A gente tá falando do campo da arte. Sim. Aqui tinha que ser o lugar pra gente fazer isso. Pra gente não ser julgada. Pois é. Mas não é bem assim. Eu já tive uma situação que um curador falou comigo de algum artista, não lembro se era um artista, se era um livro, se era, sei lá. Eu falei, eu não faço ideia do que você tá falando. Aí ele virou pra mim e falou, e você não tem medo de falar isso pra mim? Eu não. Como assim? Você não tem que ter medo, faz parte. É uma oportunidade pra você conhecer, né? Eu fiquei fazendo cara de que tô entendendo. Não é mesmo? Caramba, hein? Que legal. Poxa, eu tô tirando onda com a tua cara. Eu me sinto mais otária, sabe? Assim, que eu tô sacaneando ele, tô sendo debochado de novo. Então, prefiro já antecipar que eu não sei. Porque aí, se ele quiser aprofundar num bagulho que eu não sei, ele vai ficar falando sozinho.
e pronto. Aí ele teria uma oportunidade de te introduzir no assunto e se te interessar, você vai pesquisar. O que eu acho mais justo e mais inteligente para todo mundo. Todo mundo ganha dessa maneira, né? Eu repito, não quer dizer que eu não sei nada de nada, não é isso. Sim. Mas não sei tudo de tudo. Eu acho que ninguém, né? Acho que mas você sabe que o rolê é esse. Sim. Todo mundo sabe tudo de tudo. Sim. Eu prefiro partir do princípio que eu não sei nada de nada. Acho que é mais fácil. Não, eu parto do princípio que eu sei coisas que você não sabe. Você sabe coisas que eu não sei. E se a gente conseguir trocar uma ideia, vai sair as duas mais ricas. Sim. Eu concordo em gênero, número e grau. E assino embaixo ainda. E, Márcia, eu acho que a gente tá caminhando pro fim. Uma coisa que eu queria que você falasse, assim, que eu acho que é muito importante, que foi uma coisa que a gente já conversou, é por que você tá fazendo esse trabalho? Porque é algo que me emocionou muito e quando você fala da sua filha, quando você explica isso, acho que é importante. Não, mais uma vez, eu tava conversando com o Gary. Não, a gente estava conversando e eu falei com ela que passei uma situação com um colega, falou assim, mas como é que as suas filhas lidam com o seu trabalho? Eu falei, normal, né? Mas como assim? Como elas estão gostando? Eu falei, não. Eu não estava entendendo, né? Aonde que essa pessoa que assim, não, é porque tem uma criança da minha família que tira uma onda, que se sente super feliz e tal, e fala, poxa, tá expondo ali, tá expondo lá, não sei o quê. Aí eu falei, tá, mas é porque lá em casa eu não ensino a elas que a mamãe tá expondo, tá pintando, nada disso. Eu ensino a elas que a gente, inclusive elas, nós estamos trabalhando para melhorar o mundo para pessoas como a gente, né? Aí ele ficou assim, falei, nossa, mas como assim? Eu falei, porque assim, eu acredito muito nisso, eu sei que é utópico até, não deixa de ser, mas se eu parar para pensar e achar que o meu trabalho é meramente pegar tinta na ponta de um pincel e esfregar numa superfície, eu nem volto aqui no ateliê, cara, porque isso é muito pouco. Mas o campo, eu amo a pintura. Quem me conhece sabe. Olha, tô me sentindo... Quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe, gata. Mas é verdade, eu gosto muito de pintar, adoro pesquisar, adoro aprofundar nas possibilidades que dá para se fazer com pintura, com construir pensamento, com isso, né? Com tons e desenhos e imagens. Mas é muito mais do que isso, né? A gente ainda vive numa sociedade onde a maioria dos corpos como os meus e os das minhas filhas e pessoas parecidas com a gente não ocupam lugares onde seja possível exercer um pensamento crítico, onde seja possível a gente abrir a boca e alguém ouvir, onde seja possível alguém como eu parar e ficar 1 hora aqui falando e alguém perder tempo para assistir. Porque são as pessoas que, na verdade, não podem entrar num elevador específico, sabe? Que vão perder 2 horas de transporte público para ainda chegar cedo e começar as tarefas, e só Deus sabe que hora vai chegar em casa. Então, eu acho que o trabalho é esse, sabe? É a gente ocupar esses espaços, sendo a gente, sendo... E eu não estou falando isso assim como pessoas... deselegantes ou que não respeitem alguma regra de dress code, não é nada disso, mas é ser você, com os seus desejos, com as suas frustrações, honestamente você, sabe? É isso. Ai, desse jeito eu nem tenho mais o que falar. E é isso, eu vou até encerrar aqui. É isso, gente. Eu quero te agradecer milhões, Márcia, assim, nem tenho eu que agradeço. Falar. Você foi incrível, muito obrigada por toda a paciência, por toda essa troca que foi muito rica pra mim. Eu aprendi muito com você e eu aprendo a cada trabalho seu. Eu acho que você tá fazendo um trabalho genial, tá realmente acrescentando, sabe?
E faltava alguém como você, que seja autêntica, que fale, mostre a realidade, que tenha uma qualidade de trabalho, que tenha uma cabeça interessantíssima. Dá vontade de ficar conversando com você assim por horas e horas e horas. Você é muito gente boa também, além de tudo, além da artista que você é. E é isso, gente. Eu fico escutando com vocês aqui, se vocês verem as minhas caras, assim, de pensando, é porque eu realmente estou pensando, é isso aí. Eu não tenho também tudo. Eu não tenho todo o conhecimento do mundo. Eu acho que é legal a gente falar disso e escutar as pessoas também. Pois é. Acho que legal são os pontos de vista, né? Assim, não precisa todo mundo olhar pelo mesmo binóculo, né? A gente pode, cada um olha no seu campo e vai somando, né? Eu acredito muito nisso, acredito muito em você entender que existe o outro, que o outro é outro, que ele não vai virar igual a você, e tá tudo bem. Que seja assim mesmo, cada um sendo você mesmo e vai somando. Não a todo mundo se imitar, modas, sabe? Quando entra um negócio de moda, reprodução, tudo igual, aí a gente entra num sistema industrial de fazer artístico e é totalmente antagônico esse conceito. Não tem lógica. Exatamente, né? Tipo, não tem nada a ver com a ideia da arte, né? Não tem. Eu acho que é isso, teu trabalho é super potente, é um refresco, uma figura como você, estar ocupando os lugares que você está ocupando, que você ocupe ainda mais e mais lugares. Te desejo muito sucesso. E é isso, gente, antes de vocês irem embora, deixe seu like, se inscrevam aqui no canal, comentem, sigam a gente no Instagram e sigam a Márcia no Instagram também, pra quem não tá seguindo. Como assim? Tem que dar o like pra artista maravilhosa que ela é e troquem com ela, porque ela é uma pessoa super incrível que adora trocar. E os links disso vão estar em algum lugar aqui. Eu não sei se é aqui do lado, aqui embaixo, mas vocês vão achar. E é isso, gente. Um beijo. Tchau.